Você já se perguntou quais as consequências da luta anti-apartheid nos dias de hoje? E sobre a África do Sul atualmente? Neste episódio, contaremos sobre a África do Sul pós-apartheid e como está o país hoje em dia. Eu sou a Maria Clara E eu sou a Graziele Soares. e este é o episódio 12 do Projeto na Gaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, a BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história da África do Sul e de seu maior expoente, Nelson Mandela. Após o fim do apartheid, a corrupção, o racismo e a desigualdade ainda são presentes na África do Sul. Hoje em dia, os desafios políticos e econômicos continuam enormes. Muito melhor do que antes, pois em ambiente democrático, mas ainda longe do que poderia ser. Um exemplo de corrupção na África do Sul foi o ex-presidente da África do Sul, Jacob Zuma, que acabou preso no dia 7 de julho de 2021, condenado a cumprir 15 meses de detenção por desacato à autoridade. O ex-presidente é acusado de corrupção antes e durante sua gestão. Quando estava na presidência, foi suspeito de ter permitido que 3 empresários recebessem de forma ilegal dinheiro do Estado. Quando ainda era vice-presidente, acumulou acusações de fraude, corrupção e crime organizado por causa da compra de equipamentos militares de 5 empresas europeias. É impossível reverter, em menos de 30 anos, o que os invasores europeus levaram cerca de 3 séculos para fazer. Os problemas ainda são muitos, e em todas as áreas, como a alta criminalidade e altos índices de desemprego. Mas a África do Sul agora é democrática, continua a luta política e econômica. O jornalista Vinícius Assis, correspondente do continente africano e que morou na África do Sul durante 4 anos, disse que as palavras diversidade e desigualdade são para ele as melhores que definem o país. Se vocês me pedissem uma palavra para definir a África do Sul, eu usaria desigualdade. A África do Sul é realmente um dos países mais desiguais do mundo, e isso me chama atenção, porque o rico lá é muito rico. O rico na África do Sul é muito rico, e o pobre é miserável. A classe média entre essas duas categorias não é tão significativa como no Brasil. Então eu via muito mais carros de luxo nas ruas de Joanesburgo e na Cidade do Cabo do que no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então essa característica de só achar que você vai chegar e desembarcar na África do Sul, você vai encontrar um leão em cada esquina e só a estrada de chão e gente pobre, é uma visão muito antiquada. E não adianta as pessoas virem, tá na moda agora, querer colocar a culpa de tudo pra cima da mídia. Assim, desculpa, mas assim, informação tem. Basta as pessoas terem um pouquinho de boa vontade e ver que, olha, você tem de tudo na África do Sul, entendeu? A professora de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Nathalie Silva Xavier, que possui diversos artigos sobre países do continente africano, nos conta um pouco sobre a África do Sul pós-apartheid. Atualmente, a África do Sul, o apartheid se encerra formalmente em 1994, né, quando a gente tem a eleição do Mandela, a primeira eleição democrática depois do apartheid. Né, então, a gente tem a eleição do Mandela, é um marco do fim do regime. Né, a gente já teve antes a reforma constitucional e as leis de transição. Então, a gente tem o fim assim, jurídico, né, formal. Mas, de fato, né, isso leva um processo muito maior. Né? Então, não é do dia para a noite que a gente vai ter uma mudança nas condições socioeconômicas da maioria da população negra, na participação política e tudo mais. Então, a gente tem um processo inicial, é uma mudança extremamente significativa. Né? A gente tem o processo de redemocratização acontecendo, a gente tem eleições periódicas, né? O CNA venceu todas as eleições que a gente tem desde 94. Mas isso não significa que do dia para a noite os negros passaram a ter 100% de direitos, que a gente tem uma igualdade social, nada disso, né? A gente está num processo de reconstrução ainda, né? O controle dos recursos econômicos ainda está muito concentrado na minoria branca,
Então, isso tudo dificulta o processo de equilíbrio, né, de retomada de uma maior igualdade entre as populações, entre a minoria branca e a maioria negra. Após o apartheid, Mandela e seus companheiros de luta fizeram uma campanha vigorosa por ajuda e investimento estrangeiro. Mas o investimento de capital entrou lentamente na nova África do Sul. O Pablo de Rezende Saturnino Braga, que é autor dos livros A Rede de Ativismo Transnacional contra o Apartheid na África do Sul e Democracia Política Externa e Direitos Humanos, um estudo comparativo de Brasil e África do Sul, analisou o panorama social e econômico do país. O último ponto aqui, 30 anos depois do Apartheid, o cenário sul-africano, do ponto de vista social e econômico, é muito desafiador, porque é um país que ainda sofre muito o legado do Apartheid, especialmente quanto à desigualdade, e os índices de desemprego que são muito persistentes. A África do Sul tem um dos piores índices de desemprego do mundo. Dados oficiais apontam aí às vezes mais de 20%. Dados não oficiais chegam até a números exorbitantes, perto dos 40%, dependendo da metodologia, mas o ponto é que há uma dificuldade muito grande da África do Sul lidar com o legado pernicioso do Apartheid. Muito embora, do ponto de vista jurídico, o país seja um exemplo, a Constituição sul-africana, a política de ação afirmativa, a lógica de expansão de uma classe média negra, e a representação do negro na sociedade, no Estado sul-africano, seja muito bem consolidado, isso levou apenas a uma ascensão de uma pequena classe média negra, mas ainda sem a inclusão de fato social e de um processo de promoção da cidadania para a maior parte da população. Então é um país ainda que sofre muito por conta dessa chaga, e assim, em relação ao racismo, como que ele se verifica, eu posso falar isso um pouco pela minha experiência de ter vivido na África do Sul. O que se percebe é que, por mais que não haja uma tensão, claro, uma tensão tão impactante quanto certamente era no Apartheid, existe ainda uma dificuldade de convivência dos mesmos espaços. Talvez o espaço universitário seja uma exceção. Nas minhas pesquisas na África do Sul, eu percebia que o ambiente universitário era o ambiente mais multicultural, que era mais comum você ver pessoas brancos e negros convivendo de uma forma mais harmoniosa, e inclusive com amizades e tudo. Mas agora, na vida, na lógica da cidade, a gente percebe que os espaços ainda são muito separados, não vou dizer segregados, porque a circulação é livre, não existe nenhuma legislação racista que tenha permanecido, mas existe uma certa lógica antropológica, cultural aí que acaba sendo muito forte na definição desses espaços de socialização, que representa também aí as cicatrizes de um regime que delimitou as formas de circulação e socialização durante muito tempo. O governo teve que lidar com uma série de problemas institucionais associados à transição para uma sociedade pós-apartheid, que teve como premissa atender a todos os seus cidadãos da mesma maneira. A escritora Fut nos contou sua visão sobre a África do Sul do presente. I'm not quite sure. I mean, I can say South Africa is fine. Somebody else can say South Africa is falling apart. So this question was quite difficult for me. Não tenho muita certeza. Eu posso dizer que a África do Sul está bem, mas outra pessoa pode chegar e dizer que a África do Sul está desmoronando. Então, essa pergunta foi bem difícil para mim. Mas é a minha casa, você sabe. A África do Sul é a minha casa. Tem seus problemas. Mas para alguém com quase 50 anos, se eu comparar o que acontecia antes e o que está acontecendo agora,
Eu acho que estamos bem melhores do que durante o apartheid, mas há muito trabalho que ainda precisa acontecer. O atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, tenta impulsionar o crescimento econômico, reduzir a dívida, construir um governo funcional baseado na lei e manter unido o CNA. Aliás, desde a redemocratização, o partido foi o único a eleger presidentes no país. No dia 22 de setembro de 2022, o Banco Central da África do Sul decidiu elevar sua taxa básica de juros de 5,50% a 6,25%. A economia da África do Sul deve crescer cerca de 1,9% este ano. Em comparação, o Brasil tem como projeção de crescimento do seu produto interno bruto em torno de 2,8% em 2022. Já o mundo deve registrar o crescimento médio de 3,2%. O Luiz Felipe Vilela Pereira, que é cônsul-adjunto e representante do Consulado-Geral do Brasil na cidade do Cabo, nos fala sobre o sistema bancário da África do Sul, que é um dos mais modernos do mundo. Eles, um pouco pela pandemia, mas já muito antes disso, eles desenvolveram formas de pagamento muito ágeis aqui, por coisas que, enfim, talvez também possam ser comuns no Brasil, mas a questão de aproximação do cartão, pagamento por celular, pagamento por aplicativo, há uma diminuição do uso de moeda corrente e há uma facilidade nesse sistema todo que eles oferecem, né? Há bancos grandes aqui, bancos bem robustos, assim como há no Brasil, mas eles investiram nessas talvez soluções móveis que são muito relevantes, assim, e você na prática não precisa sair de casa apenas com o seu celular, você consegue fazer ir em qualquer lugar praticamente para fazer qualquer tipo de transação. E é uma característica, enfim, o Brasil, e aqui eles outro dia pediram mais informações sobre o sistema Pix, né, o sistema que foi implementado no Brasil, que eles também acharam muito interessante. E enfim, quando a gente fala de África do Sul, de Brasil, falar em sistema bancário é algo que não é tão assim, para o observador externo, né? Não é uma coisa óbvia, né, que você imagine, de países como os nossos, né? Mas acho que é um exemplo, assim como a questão da produção da vacina, né? É um exemplo que as tecnologias que demandam pessoas qualificadas e demandam investimento também podem ser desenvolvidas em países como o Brasil e a África do Sul, que não devem nada para outros lugares, e podem oferecer soluções que depois podem, no futuro, vir a ser copiadas ou transportadas para outros países. Um país com uma democracia forte e consolidada passa por meios de comunicação independentes e atuantes. O Vinícius nos relatou o panorama da imprensa na África do Sul nos dias de hoje. Olha, os maiores e mais importantes meios de comunicação sul-africanos, a África do Sul tem um canal de TV público, né, bem atuante, que é o SABC. Na África do Sul é importante lembrar que é o seguinte: você não tem, não tem TV aberta sem pagar. Você não tem acesso a TV aberta sem pagar. No Brasil, você comprou uma televisão, botou na tomada uma anteninha lá e você tem os canais abertos. Na África do Sul, você não tira a TV da loja se você não pagar uma licença, uma anuidade que você tem que pagar para ter o direito a vir à TV. Tá? Então, assim, basicamente, a TV pública tem, canal de jornalismo, tem canal que eles mostram, tem bastante novela, INC é um outro canal de TV também, já é privado, e, enfim, você tem o a cabo, você tem os canais a cabo que você pode ter, mas não é algo que a população, né, de massa tem acesso. Dos jornais, você tem jornais impressos, revistas, News 24, tem o Daily Maverick, que eu gosto, tem alguns, tem diferentes, por exemplo, tem jornais em afrikaans, tem alguns que são em inglês, tem muita revista de fofoca de celebridades lá, e normalmente na África do Sul, assim, as pessoas consomem muita informação sobre o mundo das celebridades e a família real britânica, é curioso isso ainda, a família real britânica desperta um fascínio muito grande
né? Você passa nos supermercados assim, onde você vê as revistas e sempre tem uma capa com alguém da família real britânica. Agora, a força do rádio também é muito grande, não só na África do Sul, como em outros países africanos. Porque é um veículo mais acessível, né? É mais presente na vida da maior parte das pessoas. Assim. As pessoas ouvem bastante. E o rádio é mais fácil de se acessar. Novamente, a Futi nos trará suas observações sobre a sociedade sul-africana e quais as principais dificuldades políticas e sociais para se chegar ao bem-estar geral. I would say poverty, dealing with the social inequalities, and also eradicating this racism that still continues. Eu diria lidar com a pobreza, lidar com as desigualdades sociais e também erradicar esse racismo que ainda persiste. Eu sei que é enorme e que é um grande elefante e uma coisa difícil de lidar. Mas, na minha opinião, não só na África do Sul, eu acho que em qualquer lugar há desigualdade. As pessoas precisam perceber que ninguém é livre, até que todos sejam livres de verdade. Você pode pensar que é livre porque está dominando outras pessoas, mas no final das contas, ninguém está livre, até porque você também depende dessas pessoas. Então, estamos interligados. Vamos saber um pouco mais sobre o país na atualidade? A população da África do Sul atualmente é de aproximadamente 60 milhões. O cristianismo é a religião principal e a moeda é o rand. A nação possui uma área de 1.219 km² e 11 idiomas oficiais e também 3 capitais. Ao todo, são 11 línguas oficiais do país. A Constituição sul-africana prevê que todos têm direito de usar a linguagem materna e a participar da vida social e cultural à sua escolha. Oficialmente são reconhecidas pela Carta, o Afrikaner, que é derivada do holandês, o inglês, o Ndebele, Pedi, Swat, Soto, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa e Zulu. Você pode ter pensado, mas como 3 capitais? Calma, que vamos explicar. Pretória é a capital administrativa. A cidade abriga muitos departamentos do governo e embaixadas estrangeiras. Ela é localizada na província de Gauteng, fica no nordeste da África do Sul e perto da maior cidade do país, Joanesburgo. A próxima capital é a cidade do Cabo, uma das mais conhecidas, e a sede do Parlamento Legislativo. É a capital legislativa do país. Está localizada no extremo sul do país e é a maior entre as capitais da África do Sul, e a segunda maior cidade em população do país, atrás apenas de Joanesburgo. O Luiz nos contou um pouco sobre a cidade do Cabo. E eu estou aqui na região da cidade do Cabo, né, na cidade do Cabo especificamente, que até um pouco pela parte e da formação do país, né, a cidade do Cabo foi um grande entreposto britânico, né, e, enfim, grosso modo, quando os ingleses resolveram impor efetivamente o domínio aqui na região, os africanos, né, os Boers, tenderam a ir para o interior. Então a cidade do Cabo tem um aspecto talvez mais, digamos assim, cosmopolita do que o resto do país, né, e com uma formação distinta. Por isso eu, particularmente, gosto muito aqui da cidade, é muito parecida, para continuar nessa linha de similaridades com o Brasil, mas há uma semelhança muito grande com relação ao Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade do Cabo tem muitas praias, as montanhas muito próximas à praia, um clima bem agradável, né? E isso talvez se reflete até um pouco na maneira um pouco mais descontraída das pessoas aqui, que de certa forma é parecido com um pouco a imagem que a gente tem do Brasil, né? De descontração, de alegria. Jaboifontein é considerada a capital judicial. É a sede da Suprema Corte, a segunda mais alta corte da África do Sul e é localizada na província de Free State. O país possui 3 capitais por parte de suas lutas políticas e culturais e como resultado da influência do colonialismo da era vitoriana. O Vinícius compartilhou com a gente sua visão sobre a sociedade sul-africana, adquirida nos 4 anos em que trabalhou e residiu no país. É difícil falar sobre a sociedade sul-africana, né?
Como eu falei, é uma sociedade muito diversa. Existem características em comum? Sim, mas é muito diferente. O que me chama a atenção na sociedade sul-africana, se eu for fazer uma observação assim bem genérica, eu acho que é uma sociedade que combina mais com divisão do que união, ainda. Né? Porque o fim do apartheid, no início dos anos 90, é muito recente. Ainda existem muitas questões. A questão racial é muito importante para várias coisas. Então, eu acho que é uma sociedade não muito unida. Eu tive muita sorte. Eu tenho amigos sul-africanos que eu frequento a casa, que eu, sabe, já viajei junto, aquela coisa, mas, assim, de um modo geral, às vezes é difícil. Eu conheço pessoas que moram na África do Sul há anos e não se enturmam. Às vezes você conhece uma pessoa, mas entre conhecer e a pessoa te chamar para um churrasco, um almoço na casa dela, há um distanciamento imenso. Então, às vezes é difícil você penetrar nas bolhas, né? E ainda assim, você tem os grupos. Então, é uma sociedade dividida. Até quando a gente fala de favelas, por exemplo, existem favelas de branco, favelas de negros e favelas de colored, né? Favelas de pardos, nas grandes cidades. No interior, você já vê ainda eu acho que é mais ou menos tudo misturado ali, mas se a gente pegar, misturado entre aspas, né? Como eu falei, existe uma mistura até a página 7. Não de relações muito profundas, cordiais, mas não muito próximas, muito íntimas. Então, o resquício do apartheid ainda está presente na sociedade sul-africana. Então, quando eu cheguei, as pessoas falaram, alguns sul-africanos falaram, você vai ver que o apartheid aqui só acabou no papel. E realmente, com o tempo, isso fica evidente, né? E, assim, por exemplo, vou te dar um exemplo. Repito, há exceções, claro, mas às vezes você falar com uma pessoa, olha, eu fui a um dentista muito bom, profissional, ótimo preço, pontual, etc., recomendo. Ah, legal. Dependendo da pessoa, ela pode responder, ele é branco ou preto? Entendeu? Então, assim, ainda é uma sociedade com resquícios do apartheid. É uma coisa, assim, ainda é um pouco segregada. Na Cidade do Cabo, mas você vê também as diferenças. Na Cidade do Cabo, eu acho que a segregação é maior. Joanesburgo, não. Joanesburgo, você ainda vê, por exemplo, pessoas, né, ricas, negros ricos, empoderados, dirigindo carrão e tal. Na Cidade do Cabo, estou citando aqui as duas principais, vamos dizer assim, cidades do país, duas das principais cidades do país. Na Cidade do Cabo, você vê a segregação ainda maior. Eu acho que eu marcaria como a divisão uma característica ainda presente, lamentavelmente, na sociedade sul-africana. Há 12.676 cidades na África do Sul, mas você sabia que no país existem 9 províncias que se equivalem aos nossos estados? A menor província é a Gauteng, mas é bem populosa, tem uma população de mais de 15 milhões de pessoas, a capital é Joanesburgo e a área é de 18.168 km². A segunda é o Cabo Ocidental, cuja capital é a cidade do Cabo e possui cerca de 7 milhões de habitantes e uma área de 129.462 km². Fica na ponta sudoeste da África do Sul e possui amplas praias e lindas paisagens. A província noroeste tem como capital Mahikeng, com cerca de 4 milhões de pessoas e uma área de 104.882 km². Se localiza no norte da África do Sul e é cercado pelo deserto. O Cabo Setentrional tem cerca de 1.200.000 habitantes. A área, de 372.889 km², é a maior província da África do Sul, em área um pouco maior que a Alemanha. No entanto, é a menor no quesito de população. Sua capital se chama Kimberley. Mpumalanga possui cerca de 4.600.000 pessoas. É uma área de 76.495 km². A província tem uma enorme beleza cênica e abundância de vida selvagem. Sua capital é Nelspruit. Limpopo tem como capital Polokwane, tem uma área de 125.755 km² e cerca de 5.800.000 habitantes. Fica mais ao norte da África do Sul e é a entrada ideal para o continente, pois faz fronteira com Moçambique,
Zimbábue e Botsuana. KwaZulu-Natal tem cerca de 11 milhões e 500 mil pessoas. Sua capital é Pietersburg, possui uma área de 94.361 km². É a província com a segunda maior população e destino de férias, o mais visitado do país. O Estado Livre tem quase 3 milhões de habitantes. É uma província com área de 129.825 km² e sua capital é Bloemfontein. É uma província de horizontes amplos e céu azul. E a nossa última província é o Cabo Oriental, com cerca de 6 milhões e 700 mil habitantes. É uma área de 168.966 km². Sua capital, Bijó, está localizada na costa sudoeste da África do Sul e é uma região com grande beleza natural. Então, este foi o episódio 12, no qual falamos sobre o resultado da luta contra o apartheid e a África do Sul atualmente. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido um pouco mais sobre a história deles. Como sei que vocês gostam de um spoiler, no próximo e último episódio vamos falar sobre as semelhanças e as diferenças entre Brasil e África do Sul. Não perca! Para mais informações, nos siga no Instagram, Projeto Nagauê. Redação e edição de áudio, Maria Clara. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Graziele Soares. É isso e tchau!